Sabe, na Bíblia Sagrada há um mistério fascinante que muitas pessoas acabam deixando passar despercebido. Ao lermos as Escrituras, esse segredo nos chama muito a atenção. Você sabia que houve uma disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo do profeta Moisés? Pois é. Fica a pergunta, e por que o diabo teria interesse em possuir o corpo de um dos maiores profetas de Deus? E por que o arcanjo Miguel precisou intervir, escondendo o corpo do profeta de tal maneira que nunca tenha sido encontrado até os dias de hoje? Não há dúvidas de que a Bíblia Sagrada é um dos livros mais importantes para a humanidade. Nela encontramos inúmeros segredos sobre o universo, a vida e a morte. Um dos grandes enigmas bíblicos mencionados nas Escrituras é a luta épica entre o arcanjo Miguel e o diabo pelo corpo do profeta Moisés. O que muitos se perguntam é, afinal, quem é Satanás e por que essa luta tão intensa em torno do corpo de um mortal? E o que dizer do fato de que o corpo de Moisés nunca foi encontrado? Será que o profeta teria realmente morrido ou teria sido arrebatado para o céu? As perguntas são muitas e as respostas parecem escapar de nossa compreensão. Para entendermos a disputa entre Satanás e o arcanjo Miguel pelo corpo do profeta Moisés, precisamos buscar nas Escrituras. Encontramos a passagem no livro de Judas, capítulo 1, verso 9, que revela que o arcanjo Miguel não proferiu juízo de maldição contra Satanás durante a disputa. Ao ler as Escrituras, percebemos que há várias passagens que relatam batalhas entre anjos de Deus e demônios. Por exemplo, no livro do profeta Daniel, é mencionada uma batalha intrigante entre o anjo Gabriel e o príncipe da Pérsia, onde o anjo lutou por 21 dias para entregar uma mensagem a Daniel. Essas batalhas nos mostram a luta entre a luz e as trevas no mundo espiritual, e como isso pode interferir na vida humana. Realmente, a força dos anjos de Deus é incomparável quando se trata de batalhar contra as forças do mal. O arcanjo Miguel é um dos anjos mais conhecidos nas Escrituras e é descrito como um protetor da igreja e do povo de Israel. E uma das batalhas mais mencionadas nas Escrituras é a luta do arcanjo Miguel contra o próprio diabo, em uma disputa pelo corpo de Moisés. Mas por que o diabo teria interesse em possuir o corpo sem vida do profeta de Deus? Essa é uma pergunta intrigante, pois quando lemos as Escrituras, vemos que o corpo de Moisés foi sepultado pelo próprio Deus e até hoje não foi encontrado, conforme é citado em Deuteronômio capítulo 34, versos 5 a 7. Essa disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo nos leva a refletir sobre o valor que o corpo de um homem de Deus pode ter para as forças trevosas. Mas, como sempre, a força da luz é maior e a proteção de Deus sobre seu povo é inabalável. Realmente é um mistério o porquê do corpo de Moisés ter sido escondido por Deus. Existem diversas teorias e hipóteses, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo. O que sabemos é que Moisés foi um grande líder e servo de Deus, que viveu por 120 anos e mesmo assim manteve a sua vitalidade e força. Algumas pessoas acreditam que Deus escondeu o corpo de Moisés para evitar que o povo de Israel o idolatrasse, o que seria contrário à adoração apenas ao Senhor. Outra teoria é que Satanás queria impedir que Moisés fosse ressuscitado para a vida eterna, por isso tentou disputar seu corpo com o arcanjo Miguel. De qualquer forma, sabemos que Satanás é um grande inimigo acusador da humanidade e usa da própria lei divina para nos acusar e nos aprisionar no inferno. No entanto, Deus é amor e infinitamente misericordioso. Ele nos perdoa quando há verdadeiro arrependimento, mas também precisamos lidar com as consequências de nossas ações. Moisés, por exemplo, sofreu algumas consequências devido às suas falhas e pecados. Foi punido por Deus e não pôde entrar na terra prometida por causa de sua desobediência. É importante lembrar que, apesar de nossas falhas, Deus sempre nos oferece a oportunidade de recomeçar e mudar de vida. Ele nos ama incondicionalmente e está sempre pronto para nos perdoar e nos guiar pelo caminho certo. É incrível como a história de Moisés ainda suscita tantos debates e discussões até hoje, não é mesmo? E é curioso pensar que até mesmo a disputa pelo seu corpo é objeto de tantas teorias e conjecturas. Mas, independentemente do motivo que tenha levado a essa batalha entre Satanás e o arcanjo Miguel, é importante lembrar que a força maior sempre será a do Criador. Como você bem pontuou, o modo dos anjos de Deus lidarem com as trevas é buscando o poder do Criador em primeiro lugar. E nós, enquanto humanos, podemos seguir esse exemplo e buscar a força em Deus para vencer nossos próprios adversários. O nome de Jesus Cristo é, sem dúvida, um poderoso escudo contra as forças do mal. Sabemos que todos nós cometemos falhas e pecados, assim como Moisés. Mas a boa notícia é que Deus sempre nos perdoa quando nos arrependemos verdadeiramente. E, como você mencionou, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário é a prova maior do amor e do perdão divino. Que possamos sempre buscar a força e a proteção em Deus, utilizando o nome de Jesus Cristo como um escudo contra as forças das trevas. Afinal, a verdadeira vitória sempre será aquela que glorifica o nome do Criador. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem.
Gostaria de saber a opinião de vocês sobre o assunto que acabamos de discutir. Vocês concordam que o sacrifício perfeito de Cristo é a única maneira de salvar a alma humana? Deixem seus comentários abaixo, adoraríamos ouvir suas opiniões. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, não perca mais tempo e inscreva-se ativando o sino de notificações para receber todos os nossos conteúdos interessantes como esse. E não esqueça de compartilhar esse vídeo para ajudar a espalhar a palavra de Cristo. Fiquem em paz.